Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem 2012, primeira aplicação. Uma questão de cinemática, pessoal, falando de movimento. Olha só que interessante, ele fala para nós assim, ó, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, óbvio, com aceleração constante por 1/3 do tempo. Então, ela vai partir do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço do tempo do percurso e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, imagina assim, ele pegou o tempo e dividiu em 3. Então, ele pegou o tempo, tá, do percurso e dividiu em 3 partes iguais. Primeira parte acelerando, a segunda parte com velocidade constante e a terceira parte do tempo freando, tá? E aí, ele quer que você analise o seguinte. Ó. Então, trecho 1, movimento uniformemente acelerado. Trecho 2, movimento uniforme. Trecho 3, movimento uniformemente desacelerado. E são trechos no tempo, né? Tempos iguais. O tempo do trecho 1 é igual ao tempo do trecho 2, que é igual ao tempo do trecho 3. 1/3 do tempo total, 1/3 do tempo total, 1/3 do tempo total. Beleza. Aí ele fala assim, qual é o gráfico de posição do eixo vertical em função do tempo, no eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Bom, pessoal, observa. Toda a equação, todo gráfico, ele está ligado a uma função matemática. Então, quando eu pergunto qual é o gráfico, você tem que perguntar, na verdade, qual é a função matemática que rege essa relação, a posição do trem em função do tempo, tá? Então, o que é? Qual é o gráfico da posição em função do tempo? Então, eu preciso da função matemática que relaciona a posição do trem com o tempo. Beleza. Então, repara, pessoal, olha só. Qual vai ser a equação do primeiro trecho? No primeiro trecho, o movimento é uniformemente acelerado. Então, observa que se o movimento é uniformemente acelerado, a função horária da posição é essa. S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Observa que no caso S0 seria 0, né? V0 seria 0, S0 é a posição inicial, o trem saiu do começo, né? Vamos falar assim, então S0 é 0. O trem partiu com velocidade 0, então V0 é igual a 0. Então, o que acontece? A aceleração é positiva, por quê? Porque você está no movimento acelerado, né? Então, automaticamente, o que acontece? Essa expressão vira só isso aqui, S igual a AT² sobre 2. Uma função do segundo grau, uma função é y igual a ax². É só isso. S igual a AT² sobre 2. Tá? Então, uma função do segundo grau, qual vai ser o gráfico dela? Bom, primeiro, quando t aumenta, o S aumenta com o quadrado de t. Quando t aumenta, S aumenta com o quadrado de t. Olha que interessante. Se o t dobra, o S quadruplica. Se o t triplica, o S fica 9 vezes maior, tá? Então, o que acontece? A função é uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, o gráfico dessa função é uma parábola. E quando é com esse coeficiente aqui positivo, é uma parábola com a concavidade para cima, tá? Uma parábola com a concavidade para cima. Lógico que não é a parábola toda, né? É o trecho da direita da parábola aqui, começando lá do 0 e a posição então crescendo com o tempo, tá? Bom, isso é no primeiro trecho. Então, o primeiro trecho tem que ser um pedaço de uma parábola com a concavidade virada para cima, porque a função matemática é essa.
No segundo trecho, ele fala para nós que é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, velocidade constante, a relação ST é uma relação como essa, S igual S0 mais VT. Repara que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Quem vai ser esse S0? Vai ser a posição dele no final do primeiro trecho. Não sei quanto que ela vale. Mas o que interessa, isso é uma função do primeiro grau. Se isso é uma função do primeiro grau, o que acontece? Automaticamente, isso aqui, qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico é uma reta. Repara, ó, o t vai aumentar, o s vai aumentar, mas não vai ter aquela relação quadrática que teve aqui. Exatamente pelo fato de não ter a relação quadrática, nós teremos uma relação linear. E aí, o que acontece? A função disso, o gráfico disso, vai ser uma reta com uma inclinação. Lembra que aqui é positivo, mais VT, então vai ser uma reta com uma inclinação assim, tá? Bom, beleza. E aí vem o terceiro trecho. Qual vai ser o terceiro? Então, primeiro trecho, um pedaço de uma parábola com a concavidade para cima. O segundo trecho, reto. E o terceiro trecho, qual vai ser? O terceiro trecho, ele é um trecho uniformemente desacelerado. Se ele é um trecho uniformemente desacelerado, a função matemática que vai fazer isso vai ser essa função aqui, ó. De novo, é uma função semelhante à do primeiro trecho. Só que a do primeiro trecho, o S0 era 0, né? E agora o S0 vai ser a distância que ele andou do primeiro e do segundo trecho, que pra gente não interessa. Vai ter um valor de S0 aqui. V0 vai ser a velocidade com que ele termina o segundo trecho, a segunda parte. E a aceleração nesse caso, cara, o que vai acontecer? A aceleração vai ser negativa. Por quê? Porque ele vai estar desacelerando, ele vai estar freando, tá? Então, observa, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, menos AT² sobre 2. Bom, é uma relação quadrática? É uma relação quadrática. Repara que quando T aumenta, olha que legal, quando T aumenta, tá? Automaticamente, você vai ter o valor de S diminuindo. Por quê? O valor de D não muda. O valor de V não muda. O valor de T, aqui, mas aqui é T ao quadrado. Então, quando você vai fazer essa conta aqui, o valor de S vai ficar isso menos esse valor, que vai fazer o valor de S diminuindo. Então, quando T aumenta, S diminui, só que não é uma relação linear. Normalmente é uma relação o quê? Quadrática. Sendo uma relação quadrática diminuindo, vai ser uma parábola, só que vai ser uma parábola ou um pedaço de parábola com concavidade virada para baixo. Então, meninos, o único gráfico que respeita essa sequência que a gente fez, então, primeira parte, uma parábola, um pedaço de parábola com a concavidade virada para cima. A segunda, uma reta, e o terceiro pedaço, um pedaço de parábola com a concavidade virada para baixo. Depois é lógico que ele fica reto aqui. Uai, por quê, professor? É porque o trem vai até parar. Quando o trem para, a posição dele não muda. Então, quando chegou aqui, o tempo passa e a posição dele permanece a mesma. A posição permanece a mesma porque, afinal de contas, o trem está parado. Com isso, meus queridos, a alternativa correta, parábola, reta, parábola com a concavidade para baixo. Automaticamente, isso é a resposta da letra C. Beleza, minha gente? Então, não esqueça, qualquer questão que peça o gráfico é a representação de uma função matemática. Então, para que você possa fazer a coisa de forma correta, lembre-se qual a função matemática que faz a relação das variáveis do gráfico, para que você então possa fazer o gráfico correto. Beleza, minha gente? Se gostou da resolução, dá o joinha. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, faça o seguinte, coloca lá você como inscrito,
bota lá no sininho e toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Beleza, gente? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.